uma questão toda envolvendo o Leclerc. Eu acho que é o momento de se discutir, sim. Evidentemente, já vou falar isso logo de cara, porque pode ter gente que não vai entender a argumentação que eu vou seguir aqui. Evidentemente, um piloto errar não faz parte do trabalho de um piloto. Evidentemente não faz. Evidentemente há um problema. Há uma situação que o Leclerc tem que trabalhar. Há uma situação acontecendo. Agora, qual é a situação que está acontecendo? Essa é a discussão. O que é que está acontecendo? O que é que há, como diria o outro. A primeira mensagem que foi mandada aqui antes do programa começar, do Aislan Pacheco, Leclerc é superestimado, simples assim. Eu discordo de você, Aislan, mas está aqui, está registrada a sua mensagem, porque é justamente a gente está entrando numa análise do piloto Leclerc. Quem é o piloto Leclerc? O que faz o piloto Leclerc na Fórmula 1? Qual é o nível do Leclerc? Qual o tamanho, diria o Raposo, se tivesse aqui, do Leclerc? E isso, para mim, é muito claro e cristalino. O Leclerc, eu já falei e vou falar de novo. O Leclerc é uma das joias raras da Fórmula 1 atual. Ele é uma das. Eu diria que ele é a peça mais valiosa do mercado hoje, já que o Verstappen não está no mercado e o Hamilton também, na minha opinião, não está no mercado. Ele pode ficar, pode sair. Acho que ele não vai abandonar de maneira nenhuma. Eu já falo isso há sei lá quanto tempo, mas é outra discussão. A discussão do Leclerc é aonde está o Leclerc hoje. É muito mais complexo, gente, do que simplesmente chegar e dizer tem que parar de bater. Eu podia estar fazendo essa análise aqui. Ó, gente, o Leclerc tem que parar de bater. Mas eu acho que a análise é muito simples, né? Eu acho que vocês todos que estão aqui esperam algo a mais do que isso. E a análise, ela pede que seja mais do que isso. Essa análise de simplesmente tem que parar de bater, ela é muito fácil de se fazer. E eu me desculpa, cara, a franqueza. Me desculpa aqueles que foram até aí e pararam. Jornalistas, quem quer que seja. Mas não dá para parar aí. A discussão que a gente tem que ter envolve o carro, envolve a situação, envolve a parte técnica. E eu tô vendo muita gente reduzir a discussão à tal da pressão. Eu acho muito reducionista fazer isso. Se não existe essa palavra, eu acabei de inventar. Os erros do Leclerc, eu repito, eu vou dizer isso mais de duas vezes, porque a segunda eu já vou falar agora. Os erros do Leclerc, que eu repito, precisam ser trabalhados de alguma forma. Eles vêm sempre numa situação em que o cara está tentando tirar no braço uma diferença de carros. Analisa os erros do Leclerc. Todos os erros do Leclerc são numa situação em que o cara está tentando tirar uma diferença no braço. Até o da França, se a gente for pensar na situação do campeonato. O cara está ali no desespero para tentar salvar um campeonato. Ah, Fábio, então quer dizer que ele pode errar porque ele está correndo atrás. Não, não pode errar porque ele está correndo atrás. Mas esse cara, vamos dizer assim, esse cara ganhou em Spa. Aliás, eu vou voltar até antes. Esse cara ganhou 2 corridas de Fórmula 2 no mesmo final de semana, no Azerbaijão, dias depois de ter perdido o pai, que ele mesmo diz é a figura fundamental na carreira e na vida dele. Dias depois que ele perdeu o pai, ele foi ao Azerbaijão e ganhou as 2 corridas. Esse cara ganhou em Spa 2019, tendo visto o amigo morrer na curva em que ele passou 44 vezes 24 horas antes. Ele foi lá e ganhou. Com um pequeno detalhe, que era o Hamilton embutido a menos de um segundo dele praticamente a corrida toda. Ou final de corrida, principalmente. Esse cara foi lá e ganhou. 7 dias depois, esse cara ganhou. No primeiro ano dele de Ferrari, esse cara ganhou em Monza. Com Ferrari, vocês lembram disso? Por isso que eu acho, gente, tem muita gente analisando com imediatismo que tá pulando a reflexão. Tá esquecendo demais. Quando vira e fala que o cara tá cedendo a pressão. Que pressão se esse cara fez tudo isso que eu acabei de dizer? Esse cara, quando ele tinha um carro bom no começo do ano passado, ele brigou com o Verstappen no Bahrein, na Arábia Saudita, ganhou na Austrália, sem cometer erros. Ele tá errando, mas as situações em que ele tá errando, ele tá sempre tentando tirar alguma coisa no braço. Ele precisa aprender a fazer isso de uma maneira melhor, não há a menor dúvida disso. Agora, nós temos que colocar a Ferrari nessa situação. Nós temos que colocar o contexto nessa situação. O estilo de pilotagem do Leclerc induz a erros. A essência do cara, a alma do cara, eu diria, o DNA, vai, para usar a expressãozinha da moda.
O cara pega o carro pelo pescoço, é a maneira dele guiar. Você não pode tirar isso dele. Não pode tirar isso dele. Porque você transforma o Leclerc num Carlos Sainz. Não se pode transformar o Leclerc num Carlos Sainz. Porque o Carlos Sainz é um bom piloto, mostrou na Ferrari, me surpreendeu até um pouco na Ferrari, você achava que ele não ia tão bem, ele foi bem em alguns anos, esse ano ele tá perdidíssimo, e isso tem que entrar na análise. Porque o Sainz também tá perdido esse ano. E os caras apontam a dificuldade de guiar esse carro. O carro ficou mais sensível, o carro tá mais escorregadio. Se fosse só o Leclerc falando, eu estaria dizendo aqui para vocês, pé atrás. Não é só o Leclerc. O Sainz está falando muito também sobre isso. O carro é difícil. Eu li, depois de Miami, que a Ferrari tem uma característica de instabilidade tão grande que o carro, numa curva longa, sai de frente e de traseira. Primeiro de frente, depois de traseira, ou ao contrário, sai primeiro de traseira, depois... O carro tem dois tipos de saída, oversteer e understeer, numa mesma curva. Será? Será que é? Será que realmente acontece isso? Tô vendo muita gente falar, o Leclerc falou. Se o Leclerc estivesse falando sozinho, era uma coisa, ele não tá falando sozinho. O Sainz está dando declarações fortes também sobre a dificuldade de guiar esse carro. Então isso tem que entrar. Isso tem que entrar na análise. Esse cara trocou posição com o Verstappen no mínimo 8 vezes, se a gente for citar esses 3 grandes prêmios do começo do ano passado. E conseguiu segurar, conseguiu ganhar, ou perdeu na Arábia, mas conseguiu sem errar. Então, gente, dizer simplesmente que o cara cede, não aguenta pressão, para mim é, primeiro, um lapso de memória. É esquecer tudo que o cara já passou. Né? Esquecer a vitória na Bélgica, esquecer principalmente a vitória em Monza. Que o cara ganhou o Grande Prêmio da Itália, no primeiro ano dele de Ferrari. Primeira vez que o cara ganhou na Itália, o guiou na Itália e foi lá e ganhou de Ferrari. Você sabe o que é Monza, o que é Monza e Ferrari. Eu não preciso dizer para vocês. Então, a questão é esse estilo de pilotagem do Leclerc. Aonde tem que ser mexido nesse estilo de pilotagem do Leclerc? O psicológico existe na discussão? Claro que ele vai existir. Mas eu acho que é muito pouco falar que é só isso. Ah, o Leclerc tem que melhorar a cabeça. Gente, há uma questão técnica aí. Há uma questão de pilotagem que tem que ser casada ou não.